Olá, bem-vindos à nossa edição deste sábado, 24 de maio de 2025. Hoje é a nossa única edição do dia, então vamos direto ao que interessa. Identidade instrumentalizada. O foco aqui nessa primeira parte, sabe, é uma crítica que apareceu bastante no material que a gente analisou, sobre como esses discursos de identidade, que deveriam, ser para emancipar, acabam muitas vezes sendo usados por setores neoliberais, conservadores. Sim, cooptados, né? Exato. A ideia central que as fontes trazem é que isso acaba blindando o privilégio, sabe? E não ajudando na justiça social de fato. Essa discussão, pelo que a gente viu nos documentos, ela pegou força com análises que falam, tipo, numa farsa do identitarismo. O argumento é que essa apropriação meio que esvazia as lutas, protege quem já está no poder. Um exemplo que surgiu bastante foi lá em São Paulo, a questão do reajuste dos servidores. O PL 416. Isso, que propôs 5,15% de aumento total em 2 anos, um valor que as fontes apontam como bem abaixo da inflação, né? Sim, bem abaixo. E o contraste que se faz é esse, de um lado essa política, do outro a defesa de certos privilégios, muitas vezes usando a própria identidade como, um escudo. Pois é, e essa estratégia ela é bem analisada. Algumas fontes chegam a usar o termo identitarismo de direita. De direita? Como assim? A tese é que essa corrente pega as pautas identitárias, mas tira delas todo o potencial de mudança social, sabe? Em vez de questionar as estruturas de poder, tipo econômicas, sociais, a identidade vira ferramenta para reforçar justamente essas estruturas. É uma crítica que lembra um pouco o que autores como, o Haider ou o Taylor falam sobre o risco de identidades desconectadas da história, das condições materiais, Elas perdem a força. Entendi. E teve um exemplo bem concreto disso, que as fontes citaram, Teve, sim. Durante a discussão desse PL 416 mesmo. A vereadora Cris Monteiro, do Novo, Isso. quando foi pressionada pelos servidores, ela teria reagido se colocando como vítima, por ser, nas palavras que constam lá, mulher branca, bonita e rica. Nossa. A leitura das fontes é bem direta. Usou a identidade para fugir do debate da política salarial e, no fundo, para validar uma visão de mundo bem meritocrática, ignorando as questões estruturais. Exato. E as fontes sugerem que isso não é um caso isolado, é mais um sintoma de algo maior. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, elas apontam uma armadilha. Tem um texto, acho que do Brasil de Fato, que alerta para a esquerda não cair na cilada de rejeitar toda a luta identitária só por causa dessa apropriação. Claro. Porque senão acaba invisibilizando grupos oprimidos que precisam dessas pautas, E tem outra coisa. O quê? Outros textos, acho que vi na Folha e na Rede Geek, lembram que a própria extrema-direita é super identitária. É verdade, nacionalismo, Nacionalismo, questões de raça, de gênero, que eles mobilizam. Quer dizer, eles acusam a esquerda de fragmentar com identidades, mas eles mesmos se baseiam muito nelas. É uma contradição, Total. E outra crítica forte que apareceu foi sobre a tal diversidade simbólica, o tokenismo. Sim, o tokenismo. Citam exemplos tipo Margaret Thatcher lá fora, aqui no Brasil, Damares Alves, Eduardo Leite, Sérgio Camargo. Figuras conhecidas. Pessoas que, apesar de terem certas identidades, acabaram, na leitura dessas fontes, servindo a agendas conservadoras ou neoliberais. Exato. Ou seja, só colocar alguém com identidade X no poder não garante nada, A representatividade é chave, mas não pode ser só isso. Não pode parar aí. A representatividade, sem mudança estrutural, vira só fachada, E os dados econômicos que as fontes trazem mostram como é urgente ir além. Quais dados? Tem um estudo bem forte do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER. Eles calcularam que trabalhadores negros no Brasil perdem, coletivamente, 103 bilhões por mês por causa da desigualdade racial. 103 bilhões? Por mês. Por mês. E olha só, 14 bilhões disso seriam por discriminação direta mesmo no mercado de trabalho. Nossa, é muito dinheiro. E a projeção que citam é assustadora. No ritmo atual, a equiparação salarial entre negros e brancos só aconteceria lá para 2365. Meu Deus! 2365! Pois é.
Esses números mostram como essa abordagem só simbólica, ou essa gestão neoliberal da diversidade, é muito, muito insuficiente para lidar com a desigualdade real. Impressionante mesmo. Então, para a gente amarrar aqui essa primeira parte da edição, o que fica claro dessas fontes é uma análise bem crítica, né? Sim. De como a identidade pode ser manipulada mesmo. Virar um escudo para manter privilégio e tirar o foco do que importa. Estrutura, distribuição de renda, luta de classes, justiça social de verdade. Exatamente. E a provocação que fica desses materiais é sobre o futuro disso tudo, né? Como é que a gente resgata o potencial radical, transformador das pautas identitárias? O desafio, segundo essa linha de análise, é conseguir juntar identidade com críticas às estruturas de poder, sabe? Econômico, político, luta concreta por redistribuição, por direitos, para a identidade ser ferramenta de mudança real e não só um símbolo vazio, ou pior, né? Uma máscara para manter tudo como está. Uma reflexão importante. Bom, por agora ficamos por aqui nesta parte, faremos um breve intervalo. Bem-vindos de volta à nossa análise. Olha, nesta parte, a gente vai mergulhar num ponto bem crítico que o material levanta. Como essa ideia do pró-natalismo, sabe? De incentivar mais nascimentos, muitas vezes acaba sendo capturada por ideologias mais autoritárias. Exato. É fundamental a gente olhar como essa pauta vira uma ferramenta, né, para controlar corpos, principalmente os femininos, e para tentar, assim, redesenhar a demografia de acordo com projetos políticos bem específicos e que muitas vezes excluem, né? A preocupação aí deixa de ser só econômica, tipo, precisamos de mais gente, e passa a ser sobre quem o Estado acha desejável que tenha filhos. Entendi. Então, o foco aqui é essa instrumentalização política mesmo da natalidade. Vai muito além de só contar gente, né? E a gente tem visto essa conexão bem explícita entre pró-natalismo e certas correntes políticas em vários lugares, certo? O material que a gente analisou traz exemplos claros. Sem dúvida. Figuras como, por exemplo, o Viktor Orbán, lá na Hungria, eles usam abertamente esse discurso do colapso demográfico, sabe? O Orbán, por exemplo, ele chegou a criar políticas como isenção fiscal para a vida toda, mas só para mulheres húngaras com 4 filhos ou mais. Isso não só incentiva a ter mais filhos, né? Mas reforça um modelo bem específico de família tradicional húngara, que ele apresenta como um bastião contra o que ele chama de decadência ocidental ou diluição cultural pela imigração. E essa retórica do colapso demográfico, ela acaba se alimentando daquela teoria da conspiração, a tal da grande substituição, né? Isso aparece no material... Exatamente. Essa ideia, que foi muito popularizada na Europa pelo Renaud Camus, ali por 2011, ela basicamente diz que as populações brancas, cristãs, estariam sendo, substituídas demograficamente por imigrantes não brancos, principalmente muçulmanos. E aí essa teoria vira justificativa tanto para políticas anti-imigração bem radicais, quanto para esses incentivos seletivos à natalidade, sabe? Direcionados só para os grupos que eles consideram nativos. A preocupação, no fundo, não é numérica, é com manter uma suposta pureza étnico-cultural. Interessante como isso lembra, só que de forma invertida, né? Aqueles debates mais antigos sobre controle populacional. Lembro do impacto de livros como A Bomba Populacional, do Paul Ehrlich, lá nos anos 60, que o foco era o excesso de nascimentos no sul global. Agora parece que a pressão é por mais nascimentos, mas só de certos grupos, principalmente no norte global. Pois é. E nesse cenário ressurgem figuras que, flertam com ideias ainda mais preocupantes. O material até menciona o Elon Musk, por exemplo, que não só promove o pronatalismo de forma geral, mas já chegou a ventilar umas ideias ligadas à seleção genética via CRISPR, aquela tecnologia de editar o genoma, né? Isso inevitavelmente reacende o fantasma da eugenia. Quer dizer, aquela ideia perigosíssima de tentar melhorar a população selecionando quem deve ou não nascer. Nossa.
Além desse viés racial e até eugenista, o componente de gênero é fortíssimo, né? Os textos deixam isso bem claro. Tem uma culpabilização direta das mulheres, como a gente vê na Coreia do Sul, onde setores ultraconservadores acusam as mulheres de falharem com a nação por terem menos filhos. Sim, sim. E essa acusação ignora totalmente as razões complexas por trás das taxas de fecundidade, né? Tipo, a falta de condição material mesmo, a ausência de apoio do Estado para cuidar das crianças, a desigualdade de gênero na divisão do trabalho doméstico, que é brutal, ou simplesmente a escolha pessoal autônoma das mulheres, como várias pesquisas mostram, e a investida contra direitos reprodutivos, como a gente viu nos Estados Unidos com a queda de Roe v. Wade, que limitou o acesso ao aborto, é outra face disso, né? Com certeza. Pode até aumentar o número de nascimentos em alguns lugares, mas muitas vezes à custa da saúde, da vida das mulheres. Aumenta a mortalidade materna, infantil, porque não vem junto com o suporte social, entende? O foco parece ser o controle do corpo feminino, não o bem-estar infantil. E como é que essa dinâmica bate aqui no Brasil? O material que a gente leu indica que não temos uma política pró-natalista do Estado tão explícita como na Hungria, talvez. Mas essa lógica de controle reprodutivo ainda opera, né? Opera sim, mas de um jeito diferente. Aqui, ela parece mais naquela retórica antiga, sabe? De que pobre tem filho demais. Um discurso que historicamente foi direcionado contra populações negras, indígenas, periféricas. Isso acaba reforçando o racismo, o classismo estrutural. Culpabilizando quem já é mais vulnerável, mesmo com toda a dificuldade de acesso à contracepção, à saúde reprodutiva, a condições dignas para criar os filhos. A gente vê isso refletido, por exemplo, em debates sobre programas sociais ou até planejamento familiar, que às vezes acabam estigmatizando essas populações. É complicado. Fica muito claro, então, o perigo real quando essa discussão sobre natalidade é sequestrada por essas agendas ideológicas autoritárias. Sem dúvida nenhuma. Quando o corpo, e aqui a gente fala principalmente do corpo feminino, né, vira um território de disputa política e a capacidade reprodutiva é vista como um recurso que o Estado pode gerenciar para seus próprios fins excludentes, aí a própria liberdade individual e os fundamentos da democracia ficam ameaçados, né? E como um contraponto a tudo isso, o material deixa uma reflexão final bem importante para a gente pensar a defesa, assim, intransigente da justiça reprodutiva. Exatamente. Defender a justiça reprodutiva é garantir o direito fundamental de cada pessoa decidir, sabe, se, quando, como quer ter filhos e ter as condições sociais, econômicas, de saúde para poder sustentar essa decisão. Isso passa por acesso universal à creche de qualidade, licença parental igualitária, acesso à contracepção, aborto seguro e legal, e um combate firme à misoginia, ao racismo, à LGBTfobia, que limitam essas escolhas todas. É, no fundo, uma defesa da dignidade e da diversidade humana mesmo. Uma análise realmente fascinante e, não dá para negar, bastante preocupante, que surgiu dos nossos materiais hoje. Bom, faremos mais um breve intervalo agora e voltamos em instantes. Bem, estamos de volta. Como a gente tinha falado, agora vamos nos aprofundar um pouco mais nesse avanço da extrema-direita na Alemanha. O foco aqui é o Partido Alternativa para a Alemanha, a AfD, né? Isso. As fontes que a gente analisou, olha, trazem uns pontos bem complexos sobre como táticas que parecem de inclusão, tipo tal homonacionalismo, são usadas. E como isso se conecta, assim, com a normalização de um autoritarismo, mas com uma cara moderna. Exatamente. A gente está falando de um partido que, olha, nas últimas eleições para o parlamento, virou a segunda maior força. Conseguiu 152 assentos. Nossa, é muito. É um avanço bem significativo, né? E ele vem junto com discursos claramente xenofóbicos, antidemocráticos. Sim. O que intriga mesmo, e as fontes mostram isso, é como essa plataforma ganha força. Até em setores que, historicamente, a gente não esperaria. E é aí que entra a figura da Alice Weidel, certo?
precisamente. Uma economista, lésbica, assumida, tem companheira migrante, filhos e está liderando um partido que defende deportação em massa, restrição de direitos para casais homoafetivos, para estrangeiros. Fica difícil de encaixar, né? Como é que a gente desempacota isso? É a questão central, eu diria. Tem um conceito, o de homonacionalismo, que foi cunhado pela Jasbir Puar. Ele ajuda bastante a entender. O homonacionalismo? Isso. A ideia básica é que sujeitos LGBT, geralmente brancos de classe alta, é bom notar, acabam sendo usados, instrumentalizados mesmo, para justificar políticas de exclusão. Contra quem? Principalmente contra imigrantes e muçulmanos. Eles são pintados como uma ameaça aos valores ocidentais, que incluiriam aí, supostamente, a tolerância LGBT. Entendi. Uma ferramenta de discurso. Exato. E a Weidel parece personificar essa contradição toda. Ela busca ativamente, assim, uma higienização identitária, se distanciando de identidades mais queer para se alinhar com o conservadorismo. Ela mesma já disse, né? Sou lésbica, mas não sou queer. É uma tentativa de assimilação muito seletiva. Uma assimilação que parece ignorar completamente capítulos bem sombrios da própria história alemã, como foi o tratamento de homossexuais na Alemanha nazista. Sem dúvida. O caso do Pierre Seau, por exemplo, que sobreviveu aos campos, é um testemunho trágico disso. E, falando em história e extremismo, as fontes que a gente viu apontam que a própria AfD foi classificada, né, como organização extremista de direita pela inteligência alemã. Foi sim. Embora é importante a gente notar, e as fontes detalham isso, que essa classificação específica, ela está temporariamente suspensa, tem uma decisão judicial aí no meio. Tá. Não é definitivo ainda. Não. Enquanto isso, oficialmente o partido é tratado como um caso suspeito. Mas assim, a questão da normalização, ela vai além dessas classificações formais, sabe? Como assim? A gente viu recentemente o rompimento do famoso cordão sanitário. Que era aquele acordo, né, meio tácito entre os partidos mais tradicionais de não colaborar com a AfD. Era isso? Exatamente isso. A União Democrata Cristã, a CDU, que agora está sob a liderança do Friedrich Merz, apoiou moções anti-imigração junto com a AfD em parlamentos locais. Sério? Sim. Foi a primeira colaboração formal desse tipo no parlamento desde a Segunda Guerra. É um passo enorme na normalização da extrema-direita no jogo político. Nossa. Faz a gente lembrar daquele alerta do Aimé Césaire, né? Sobre o fascista que pode estar latente por trás do democrata cristão. Pesado. E dentro do próprio partido AfD, as fontes também destacam as figuras bem problemáticas, né? Com certeza. O Björn Höcke, por exemplo, ele é uma figura proeminente da ala mais radical do partido. Já foi multado por usar slogans nazistas que são proibidos lá. Meu Deus! E ele chegou a chamar o Memorial do Holocausto em Berlim de Monumento da Vergonha. Inacreditável! E tem outros membros com ligações comprovadas a grupos neonazistas. O Andreas Kaubitz, por exemplo, foi até expulso por ter omitido esses vínculos. E ao mesmo tempo a gente vê o quê? Um crescimento do apelo da AfD entre os jovens de 18 a 24 anos. Principalmente no leste da Alemanha. Mas assim, nem tudo é só avanço deles sem resistência, né? As fontes também mostraram uma reação forte da sociedade civil, isso é importante. Várias outras cidades. Centenas de milhares de pessoas foram para a rua contra a extrema-direita. Que bom, uma luz aí. Mostra uma resistência importante. E tem uma análise interessante do cientista político Cas Mudé sobre o organicismo. Organicismo? Aquela ideia de ver a sociedade como se fosse um corpo, um organismo único, que estaria ameaçado por elementos externos, estrangeiros. Isso ajuda a entender a retórica que a AfD usa para justificar repressão a minorias, a imigrantes. Faz sentido. Então, o quadro que emerge dessas fontes todas é de um projeto político que usa, assim, uma fachada de modernidade, né? E até uma inclusão bem seletiva. Para, no fundo, avançar uma agenda de exclusão e de autoritarismo. E isso tudo num cenário de dificuldade econômica, de descontentamento social. Exato. Ignorando, inclusive, o quanto a própria economia alemã depende da mão de obra imigrante em vários setores-chave.
Fica sempre aquele alerta histórico, né? Como dizia o Heine, onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas. E pensando nisso tudo, fica uma reflexão, né? Até que ponto essa fachada de normalidade, essa cooptação de certas identidades pode realmente mascarar a erosão dos princípios democráticos mais fundamentais no longo prazo. É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Bom, gente, precisamos fazer nossa última pausa agora. Quando a gente voltar, entramos na parte final desta nossa conversa aprofundada sobre as fontes. Até já. Olá, estamos de volta aqui, retomando a nossa conversa. Agora, nesta última parte, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, né? Nos impactos bem concretos que a ascensão da alternativa para a Alemanha, a AfD, está causando na vida dos imigrantes por lá. Vamos dar uma olhada especial na comunidade brasileira e entender como a xenofobia e o racismo parecem estar ganhando espaço, quase se tornando banais no dia a dia. Exatamente. O cenário é preocupante mesmo. O que a gente está vendo é que o crescimento de um partido assim, de extrema direita, reverbera direto, sabe? Na segurança, nos direitos de quem migrou para lá. Uhum. Os relatos de discriminação, de exclusão, até de agressões mesmo, eles estão aumentando. Especialmente em algumas regiões, né? Da antiga Alemanha Oriental, tipo Turíngia, Saxônia, onde a AfD ganhou muita força. E as histórias que a gente encontra nas fontes, elas são fortes, né? Mostram bem essa realidade. Tem o caso da Cleusa, que é uma brasileira que está na Alemanha há 23 anos. 23 anos. Fluente em alemão, formada como intérprete, tradutora, mas que ainda ouve que o alemão dela é, pouco compreensível, como desculpa para não conseguir emprego na hora dela. É impressionante isso. E o pior, a filha dela, que nasceu lá, foi criada lá, enfrenta a mesma coisa. Isso mostra, uma negação de pertencimento que vai além da língua, né? Sem dúvida. E vai além disso, infelizmente. A coisa se manifesta de formas ainda mais diretas, mais preocupantes. Como assim? A gente tem relatos de crianças brasileiras, sendo chamadas de chocolate preto na escola. E, às vezes, a direção da escola ignora ou minimiza a situação. Nossa! Crianças, sim. E profissionais de saúde negros sendo rejeitados por pacientes, só por causa da cor da pele. Lá em Jena, um jovem brasileiro, ele recebeu uma saudação nazista, em público. Que absurdo! E tem a história da Maiara, né? Barrada numa discoteca só por ser brasileira. Mesmo com documento tudo certinho. São essas microagressões, sabe? Uhum. E também atos bem explícitos que mostram como a intolerância está, se normalizando. Muitas vezes com a omissão das instituições, né? Isso é grave. E a AfD, esse partido que surgiu em 2013, ele parece capitalizar em cima disso, né? Usa aquele ressentimento pós-reunificação, principalmente no leste, e a crise migratória como combustível. Precisamente. A estratégia parece ser essa mesmo. Pegar as frustrações econômicas, sociais, que já existiam principalmente nessas regiões do leste, que passaram por mudanças muito bruscas. Entendo. E aí, o discurso da AfD faz o quê? Associa a imigração com problemas super complexos. Desemprego, criminalidade, perda de identidade cultural. Uhum. Basicamente oferece um culpado fácil, né? O imigrante. Para frustrações que, na verdade, têm raízes muito mais profundas e variadas. É aquela tática de dar resposta fácil para a questão difícil. E quais são os riscos disso? Organizações como a Anistia Internacional, elas têm alertado, né? Sim, e com muita razão. A Anistia e outros observadores, eles apontam que esse discurso inflamado da AfD, ele não só reflete, mas ele também valida, encoraja manifestações de xenofobia e racismo na sociedade. Valida. Isso é perigoso. Muito, porque quando um partido que tem cadeira no parlamento adota essa retórica, isso pode acabar legitimando atos de discriminação, até de violência. O próprio fato de órgãos de inteligência alemães estarem monitorando a AfD por suspeita de extremismo, isso mostra a seriedade da coisa.
Sim, claro. O que essas histórias todas dos brasileiros e de outros imigrantes revelam, no fundo, é um teste. Um teste crucial para a resiliência das instituições democráticas alemãs, né? Escola, trabalho, a própria polícia, para ver se elas defendem mesmo os valores de igualdade, de respeito que a AfD desafia. Pensar nisso como um teste para a democracia alemã, com todo o peso histórico que tem, é uma perspectiva bem preocupante, né? Exato. O que está em jogo não é só o bem-estar dos imigrantes, é a saúde da democracia na Alemanha e, por tabela, na Europa toda. A memória do século XX, que é tão forte lá, deveria ser um freio, né? Mas a gente vê que não é garantia absoluta contra a volta de ideologias extremistas. É verdade. Os relatos da comunidade brasileira funcionam quase como um termômetro dessa tensão, sabe? Um alerta de que direitos fundamentais, a coesão social, tudo isso está sob pressão. Essa análise toda sobre os desafios que os nossos compatriotas enfrentam na Alemanha e essa situação política complexa com a AfD, nossa, dá muito o que pensar. A gente encerra aqui a nossa conversa de hoje, esperando que essa análise tenha ajudado a trazer novas perspectivas sobre esse tema tão importante. E fica a reflexão, né? Até que ponto a cultura da memória, tão presente na Alemanha, vai conseguir ser um dique eficaz contra essa onda de intolerância? E o que essa situação lá nos ensina sobre desafios parecidos em outras democracias hoje em dia. Questões fundamentais mesmo. Muito obrigada pela companhia nesta análise. Um abraço carinhoso e até a próxima. Ah, e lembrando, o Povcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 horas. E também aos sábados ao meio-dia. Tchau, tchau.